Graças a Deus, é um prazer imenso, uma satisfação, mais uma vez, estar reunido aqui com vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra. E mais uma vez, como eu sempre falo na abertura de cada vídeo, você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, se inscreva, dê o like para nos ajudar e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom, meu irmão? Tá certo? E os irmãos que já são inscritos, é só divulgar os nossos conteúdos para as pessoas que não conhecem ainda a mensagem do sétimo anjo, a mensagem que Deus enviou para nós no tempo do fim. Muito bem, e hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto que a gente começou quarta-feira da semana passada, que a gente pregou sobre o rapto e o batismo do Espírito Santo. No domingo nós falamos sobre o rapto já foi produzido e hoje vamos continuar com esse assunto, tá bom? Vamos ler as escrituras. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2, e diz assim as escrituras: depois dessas coisas, olhei e eis que está uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouviu falar comigo e disse: suba aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado, a palavra arpazo, para arrebatamento. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Amém? Que Deus possa nos ajudar para nos entendermos a sua palavra. Muito bem, meus queridos, baseado nessa escritura de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 2, o nosso tema da nossa pequena e humilde palestra é as etapas do rapto. As etapas do arrebatamento. Eu acredito que os pregadores da assim chamada abertura da palavra, ou terceira puxada, por que eu digo isso, irmão? Os pastores da assim chamada abertura da palavra. Porque eu vi quando começaram, eu acompanhei quando começaram a pregar aqui no nosso país a terceira puxada. Eu acompanhei. Eu participei. Eu fui um dos primeiros a participar da terceira puxada. E a gente vê que quando chega num certo tempo, mudou o ensinamento da terceira puxada quando começou aqui em 2002 e as coisas mudou. Então por isso que eu digo assim, em certas minhas pregações, assim chamada, a abertura da palavra. E eu acredito que a maioria dos pregadores que pregam a abertura da palavra, eu acredito que eles entendem que o arrebatamento ou rapto está em etapas. E como eu preguei domingo passado, provei pelas mensagens que o rapto já foi produzido. O rapto não vai ser ainda, foi produzido. A palavra produzir significa gerar. Agora, irmão, preste bem atenção no que eu quero falar hoje com esse tema, as etapas do rapto. O profeta de Deus, o sétimo anjo, e quando eu falo sétimo anjo, eu me refiro ao sétimo anjo terreno, o sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ele fez algumas declarações. E essas declarações, irmão, essas declarações que ele fez, não foi entendida pelos pregadores, especificamente dos pregadores da assim chamada a terceira puxada ou abertura da palavra. Não foi. Tem algumas declarações que o sétimo anjo fez, que o profeta irmão Branham fez, que hoje poucos pregadores entendem. Olha, teve até um pastor aqui da minha região, irmão. Ele foi para o encontro de pastor, ele pegou a mensagem do irmão Branham e botou a mão e fez assim, ó. Precisamos. Olha o que ele disse, irmão. Isso é uma hipocrisia. Isso é falta de revelação. Muitas coisas que esse homem falou, para nós entendermos, devemos estudar teologia. Irmão, e fazendo isso, e com a mensagem na mão do profeta, dizendo
que para entender o que ele falou, tem de estudar teologia. Irmão, quem já viu, eu digo isso com toda autoridade, quem já viu teologia explicar revelação, irmão? Que teologia explicasse revelação? Um dos maiores teólogos do mundo, que foi Paulo, ele não tinha deixado. Paulo estudou com Gamaliel, que foi o maior teólogo lá do povo de Israel. Mas Paulo comparou a sua teologia como esterco. Mas ele chega a dizer assim: o que eu aprendi não foi de homem nenhum, mas foi através da revelação de Jesus Cristo. Então, teologia não explica a revelação. Então, quando um pastor se expressa dessa maneira, esse homem não entendeu nada. Ele é mais pior do que Ló. Ele é mais pior do que Ló. Então, muitas declarações, teve algumas declarações que o profeta falou, não fez, e a maioria dos pregadores não entendeu. E por não entender essas declarações proféticas, surgiu várias linhas doutrinárias. Quer dizer, surgiu vários dogmas dentro da mensagem. Hoje nós temos o aperto play. É uma linha doutrinária dentro da mensagem, o aperto play. Eu digo doutrinário com respeito, mas na realidade é um dogma, um credo que inventaram. Por não entender as declarações feitas pelo profeta. Tem os que creem na ressurreição isolada do profeta. É um dogma, um credo que foi inventado dentro da mensagem. Tem os aliancistas dentro da mensagem, que diz que nós somos a Israel, nós substituímos a Israel. Isso é os aliancistas dentro da mensagem. Tem os milenistas dentro da mensagem. Tem os pós-milenistas dentro da mensagem. Tem os preteristas dentro da mensagem. Surgiu tudo dentro da mensagem por não entender algumas declarações feitas pelo sétimo anjo. Isso é um problema sério, irmão, por não entender. Agora, por que eles não entendem, irmão? Por que eles não entenderam? Porque eles não seguiram a regra estabelecida pelo sétimo anjo. Ele disse: estude as fitas. Irmão, essa palavra estudar, aqui na minha região, no meu estado, é uma palavra os pregadores aqui dizem, eu já vi um pregador dizer que essa palavra estudar é uma palavra diabólica. Mas o profeta mandou estudar. Esse estude as fitas, porque através dela vocês alcançarão a revelação. Mas eles não fazem isso, irmão. Aí começa a interpretar, abrir a mensagem. Então surgem essas várias linhas doutrinárias dentro da mensagem. Aí formam um grupo sobre aquilo. Aí tem um grupo dos preteristas, tem um grupo dos aliancistas, tem os grupos do milenista, tem os grupos do após-milenista. Tudo dentro da mensagem. Tem o grupo do aperto play, tem um grupo da ressurreição isolada. Por quê, irmão? Porque não entenderam, não tiveram a revelação, não tiveram o entendimento dessas declarações feitas pelo profeta. Agora, irmão, para entender estas declarações feitas pelo profeta, precisa entender a doutrina do rapto. Enquanto você não entender a doutrina do rapto, a doutrina do arrebatamento, que foi a última mensagem doutrinária que o profeta pregou no seu ministério, que foi o rapto, o arrebatamento. O profeta diz lá no parágrafo 130 da mensagem do arrebatamento, irmão, que Jesus, quando ele desce, na sua descida, ele executa 3 coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas tem muitos pregadores que ainda estão esperando isso acontecer. Diz assim: não, só está o alarido. Falta ainda a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Como é que pode? Que o profeta disse, quando Jesus, na sua descida, Jesus executa essas 3 coisas. Não entendeu, irmão. Não entendeu a revelação. Não entendeu. Por que não entendeu? Porque não recebeu a revelação. Então, para você entender certas declarações feitas pelo profeta, você precisa entender a doutrina do rapto. Agora,
a doutrina do arrebatamento, que não é do jeito que a gente pensa. E por não entender, muitos pregadores dessa mensagem jogam lá para frente, lá para 2025, 2026, 2040. Mas, como eu preguei domingo, já foi produzido. O arrebatamento já foi produzido. Quer dizer, o arrebatamento já foi gerado. Vamos ver aqui, irmão, algumas declarações feitas pelo profeta, pelo sétimo anjo. Aí, quando você captar, entender, receber a revelação dessas declarações, você vai entender por que o profeta falou isso. Vamos lá. Vamos começar com a mensagem Apocalipse, capítulo 1. Ou a mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Aqui. Apocalipse, capítulo 1. Essa mensagem o profeta, ele pregou no dia 4/12 de 1960. Apocalipse, capítulo 1. Essa é uma das mensagens que compõem a esfera da igreja. Olha o que ele diz aqui. Vamos ler várias declarações sobre isso aqui que ele fala. Mas os preteristas, os aliancistas dentro da mensagem, por não entender as declarações, eles começaram a criar doutrina dentro da mensagem, dogma e credo dentro da mensagem. Olha o que é que o profeta diz aqui no parágrafo 24. Agora, Apocalipse, os 3 primeiros capítulos, tratam com a igreja. Então a igreja desaparece. Desaparece. Nós não a vemos mais até ao tempo do fim. De Apocalipse 1 ao 3 é a igreja. Apocalipse 4 ao 19 é Israel, uma nação. Apocalipse 19 ao 22 são ambos judeus, são ambos juntos, quer dizer, igreja, Israel. E as pragas e as advertências e assim por diante, no fim, subdividido em 3 partes, está vendo? Nós estamos tomando os primeiros 3 capítulos relativos à igreja, quer dizer, a noiva de Cristo. E a era da igreja em que estamos vivendo. Veja que declaração. Aí ele diz aqui, ó. Olha, deixa eu repetir mais uma vez essa declaração que o profeta fez. Agora, Apocalipse, os 3 primeiros capítulos tratam com a igreja. Então a igreja desaparece e nós a não vimos até o tempo do fim. De Apocalipse 1 ao 3 é a igreja. Apocalipse 4 ao 19 é Israel. Aí muitos irmãos querem aplicar essa declaração cabalmente, literalmente, para 63. Tá vendo aí? Que a noiva já foi embora. Agora Deus está tratando conosco. Deus agora, nós somos a Israel de Deus agora. Nós somos os 144 mil espiritual agora. Porque a igreja já se foi. A noiva já se foi. Mas será que é isso que o Mombrano está dizendo? Vamos adiante. Agora, vamos para Apocalipse capítulo 4, parte 3. Página 241. 241. Vamos lá. 241, parágrafo 8. Parágrafo 8. 241, página 241, parágrafo 8 da mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, pregado no dia 8 de janeiro de 1961. Aquela outra declaração foi de 60, agora é 61, o profeta diz. Agora, parágrafo
Parágrafo 68. Parágrafo 68. O profeta diz: agora, no capítulo 4 de Apocalipse, do livro do Apocalipse, terminamos o terceiro capítulo. Que sejamos bastante reverentes. Eu não tentarei segurá-lo por muito tempo. Mas no capítulo 3, a igreja subiu como um tipo. Olha aí, tipo. Eu vou usar essa palavra aqui domingo também, para falar sobre outro assunto, dentro desse assunto do arrebatamento. Agora, no capítulo 4 do livro do Apocalipse, terminamos o terceiro capítulo, que sejamos bastante reverentes. E eu não posso ter... Eu não tentarei segurá-lo por muito tempo. Mas no capítulo 3, a igreja subiu como um tipo. Quando João foi tomado, a igreja subiu. E daquele tempo em diante está tratando com Israel. Olha aí os aliancistas da mensagem. Está vendo aí? O arrebatamento já acabou. Já passou o arrebatamento. Agora Deus está tratando com Israel. E eles dizem que Moisés e Elias é apenas... Eu acredito que Moisés e Elias, do capítulo 1 de Apocalipse, também representam o ministério que se cumpriu no ministério do irmão Brana. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu creio que eles ainda vão voltar para pregar para o judeu. Mas os aliancistas dentro da mensagem e os preteristas dizem que Moisés e Elias é apenas o ministério do profeta, que ele foi tomado lá em 63, e quando ele desceu com esses dois ministérios de Moisés e Elias. Quando João foi tomado, a igreja subiu. E daquele tempo em diante está tratando com Israel. A Israel espiritual. Os 144 mil espiritual. Isso aí é os aliancistas e os preteristas que pregam isso. Aí o Bom Brana diz algo aqui, ó. Até a vinda novamente. Que vinda ele está falando? Que vinda é essa? No meu entendimento, ele está se referindo à terceira vinda. E eu ainda vou mais além um pouco. Ele está se referindo à terceira vinda na sua segunda fase. Não vê você como é justo? As pessoas hoje, como elas são, aí ele diz assim, ó, algo grande vai abalar todo mundo e tudo mais. Aí o irmão Brana diz, isso não é escriturístico. É o que muitos estão esperando, coisas abalar. Ei, irmão Jesus, vai ter um grande batismo que vai sacudir essa esposa, vai ter isso. Algo grande vai abalar todo mundo e tudo mais. Aí o profeta diz, isso não é escriturístico. Porque as coisas, irmão, que era para acontecer, as coisas grandes, os abalos, já aconteceu. Não vai mais acontecer, já aconteceu. Não, senhor, a próxima coisa em ordem é a partida da igreja. Você veja que, tá vendo como o profeta aqui declara algo aqui que os preteristas da mensagem se perdem? Ele fala que ela partiu no capítulo 3. Mas aqui ele diz, ó, isso não é escriturístico. Deixa eu voltar aqui. Algo grande vai abalar todo mundo e tudo mais. Aí o profeta diz, isso não é escriturístico. Não, senhor. A próxima coisa em ordem é a partida da igreja. Olha aí. Ele disse que aqui ela parte no capítulo 3, mas ele disse que ela ainda vai partir. Que a única coisa que resta é isso, a partida da igreja. Leia nas eras, você verá. Olha aí, meu querido. Olha aí. Que coisa tremenda. Veja que declaração. Mas por falta de entendimento, por não entender as etapas do rapto, eles se perdem. Vamos adiante mais com outra declaração feita pelo nosso profeta. Vamos para o livro As 70 Semanas de Daniel, agora. Vamos agora para o livro As 70 Semanas de Daniel. Né? 70 Semanas de Daniel, página 23. Página 23 das 70 Semanas de Daniel. 70 Semanas de Daniel, parágrafo 41. Parágrafo 41 das 70 Semanas de Daniel. Pregado no dia 30 de junho de 1961. O profeta diz, agora, no quarto capítulo, João foi tomado imediatamente depois da igreja. João subindo,
Ele viu a era completa da igreja. Aí é onde me agrada ter-me por um segundo para dizer que muita gente que está esperando que suceda algo grande e tremendo e poderoso na era gentia está certamente equivocado. Olha aí, meu irmão. Já a segunda vez que ele diz isso. Para esses que esperam grandes coisas acontecer, ele diz que estão equivocados. A era da igreja e tudo o que sucedeu durante o reino gentil está registrado em Apocalipse 1 ao 3. Inclusive, logo a igreja foi raptada e levada, e o resto disso, até o capítulo 19, é o que sucede com a raça judia, quer dizer, com Israel. Logo depois da igreja ser levantada. Aí ele diz assim, é o tempo da grande tribulação. Nada sucede entre os gentios, apenas a matança e assim por diante, como chegamos a isso e veremos. Aí, veja que declaração, mas veja que o profeta disse que as pessoas que estão esperando, porque o que tem de pastor essa mensagem de pregador, esperando acontecer coisas grandes, não vai ter um grande batismo do Espírito Santo que vai explodir, que vai não sei o que, e vai acontecer isso. O profeta disse que estão equivocados. A única coisa que resta é a partida da noiva. Mas veja o que ele diz aqui. Veja o que é que o profeta fala aqui. Vamos para outra declaração. Agora nós lemos o livro 70 Semanas de Daniel, especificamente na mensagem Instrução de Gabriel a Daniel, parágrafo 41. Vamos adiante aqui em outra mensagem. Pondo-se ao lado de Jesus. A gente leu mensagem de 60, de 61, agora vamos pular para 62. Pondo-se ao lado de Jesus, parágrafo 55. São declarações, irmão, feitas pelo profeta que a maioria dos pregadores não entende. E por não entender, eles seguem outra linha de ensinamento. Aí se torna preterista, aliencista, milenista, pós-milenista. Por não entender a doutrina do arrebatamento. Olha o irmão Branco dizendo aqui, ó. Na parte B do parágrafo 55 da mensagem Pondo-se ao lado de Jesus, pregado no dia 1º de junho de 1962. Nós lemos mensagem de 60, mensagem de 61, agora estamos em 62. A mesma declaração que o profeta fez em 60, ele fez em 61 e agora ele fala aqui em 62. Ele diz assim, ó. Se aquele que falou comigo lá embaixo, no rio, que é o rio Ohio, se isso é tudo o que foi deixado para a igreja gentia, que vemos em Apocalipse 1, 2, 3, capítulo, para a igreja sobe no capítulo 4. E ela não retorna mais até o 19. Isso é após a tribulação, enquanto Deus chama os judeus. Isso é certo? Então a igreja subiu. Deus já está tratando com o judeu agora, nesse momento. Mas será que é isso mesmo? Será que esse ensinamento que estão ensinando que a igreja já subiu literalmente mesmo, o arrebatamento já aconteceu literalmente, e agora nós somos judeus, e Deus está tratando com o judeu agora? E a grande tribulação? Não, a grande tribulação, irmão, se cumpriu na Segunda Guerra Mundial. Será que foi isso? Só porque o profeta disse que a Segunda Guerra Mundial era uma pré-tribulação? Mas ele não está dizendo que é a grande tribulação. Se aquele que falou comigo lá embaixo, no rio, se isso é tudo que foi deixado para a igreja gentílica, que vemos em Apocalipse, 3 capítulos para a igreja, o capítulo 1, 2 e o 3 de Apocalipse. A igreja sobe no capítulo 4 e ela não retorna mais até o capítulo 19 de Apocalipse. Isso é após o período da tribulação, quando Deus chama os judeus. Isso é certo. Pondo-se ao lado de Jesus de 62. Vamos mais adiante. Agora, nós lemos uma mensagem de 61, não de 60. Nós lemos de 61, lemos de 62. O irmão Breno falando a mesma coisa. E vamos ler agora uma de 64. Mensagem festa das trombetas. Mensagem festa das trombetas. Vamos ver aqui.
parágrafo 37, pregado no dia 19 de junho de 1964. 37. Festa das trombetas. Olha o que é que o profeta diz. Olha o que é que o sétimo anjo diz. Os primeiros 3 capítulos do livro do Apocalipse revela todos os acontecimentos à igreja, à noiva. Então, no capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais vê a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo junto, vindo da terra. Então, do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o milênio e sobre os que haverá nos anos que seguirão a isto. Desde o 4, quer dizer, desde Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse 19, Deus está lidando com Israel. Veja aqui, mais uma vez, o profeta de Deus faz essa declaração. Agora, para entender, irmão, para entender essas declarações feitas pelo profeta, precisa entender as etapas do rapto. Porque quando Deus for tratar com os judeus, literalmente falando, quem é que vai vir? Quem vai aparecer? Porque que Deus estiver tratando com os judeus agora, nesse momento, de 63 para agora, estiver tratando com Israel agora, eu te pergunto, cadê Moisés e Elias? Não, Moisés e Elias é apenas um ministério. Eu também creio. Mas não é só isso. Porque o profeta diz aqui, na mensagem A Festa de Trombeta. Deixa eu ler isso aqui. Deixa eu ler isso aqui. Para nós ver isso aqui. A noiva tem de sair do caminho para subir agora. Tá vendo? A noiva já saiu do caminho? De modo que os dois servos de Deus em Apocalipse, os 2 profetas, possam aparecer em cena para tocar a 7ª trombeta para eles, dar a conhecer a eles o Cristo. Não, irmão Jailson, isso é para nós. Não, irmão, você diz isso porque você é um aliancista. Você substituiu Israel com a igreja. Mas não é isso que o irmão Brano ensinou. Não é isso que ele ensinou. Não é isso. Então você tem de entender, irmão, a doutrina do arrebatamento. Eu não estou dizendo aqui que eu não creio que vamos se encontrar nos ares, como a maioria dos pregadores da mensagem crê. Não, vamos se encontrar com Jesus nos ares. Isso já aconteceu. Agora eu creio que o arrebatamento está dividido em 3 etapas, em 3 partes. E essas coisas que o irmão Brana falou, essas declarações que o profeta fez, ela vai se cumprir quando a última etapa do rapto acontecer. Vamos ver aqui. 2 etapas. Está acontecendo agora. Falta uma. Quando essa última etapa acontecer, é quando a noiva mudar de dimensão. Sair dessa dimensão para a 7ª dimensão. Quando ela sair do caminho, como diz o meu Brana. Aí Moisés e Elias aparecem. Aí se cumpre Apocalipse 4 até o 19. Literalmente para eles. Vamos ver o que é que o profeta fala aqui. Eu quero ler uma escritura. 1 Pedro, capítulo... Porque vamos agora entrar nas etapas, irmão. Nas etapas do rapto. Porque o arrebatamento está dividido em 3 etapas. Irmão, enquanto você não tiver esse entendimento, você não vai entender as declarações. É por isso que muitos pregadores da mensagem ficam aperreados, ficam confusos. Confunde ele e confunde o povo. Porque eles não entendem. Agora, eu não estou dizendo aqui que eu entendo mais do que todo mundo. Não estou dizendo isso. Mas eu agradeço a Deus por Deus ter me ajudado e eu posso ter visto isso dentro da mensagem. O rapto está dividido em 3 etapas. Nós estamos vivendo em 2 etapas agora. Quando a última se cumprir, literalmente falando, aí sim, a noiva sai, a esposa sai do caminho para os 2 profetas, os 2 servos de Apocalipse 11 aparecer. Não apenas o ministério que aconteceu, que se cumpriu no ministério do irmão Brana, mas eles vão aparecer fisicamente para tratar com os judeus.
Então você precisa desse entendimento, irmão, para você entender algumas declarações. Aí, por não ter esse entendimento, o que acontece? Começam a criar doutrinas, dogmas, credo dentro da mensagem. Aí o povo não lê Bíblia, o povo não lê mensagem, aí o povo cai. Ó, irmão, vamos prestar atenção. Não fique no só que eu estou falando, não. É por isso que eu sempre digo aqui nos meus vídeos. Não fique esperando só em mim. Procure ler, pegue a Bíblia. Será que o que o irmão Jesus está falando está na Bíblia? Pegue a Bíblia, vá na mensagem. Será que o que o irmão Jesus está falando está na mensagem? Procure, avance também. Você tem todo direito, como eu estou avançando, você também tem todo direito também de avançar, de crescer na graça e no conhecimento. Eu já vi irmãos, por falta de entendimento, dizer, não, essas coisas só para os nossos pastores, não é para nós não. Isso é conversa, irmão. Isso é conversa. Entendeu? Isso aí é conversa. Isso é para todos que fazem parte da noiva, tem de ter esse conhecimento. Tem de ter essa revelação. Que você não souber ler, não souber, procure, escute. Faça pergunta. O seu pastor está ali para isso. Pastor, eu li uma parágrafo aqui da mensagem do Mombrano, ele diz isso e eu não entendi, o senhor tem de me explicar. É a obrigação dele. Não é só que ele quer pegar seu dízimo, não. Pegar seus 10% do seu trabalho, não. Ele tem de cuidar de você. Ele está cuidando da sua alma. 1 Pedro. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou exagerar muita coisa, vou falar muita coisa e muitos irmãos dizem que eu sou brabo, mas eu não sou brabo, não. Isso é só o meu jeitão mesmo de falar, entendeu? Mas eu não sou brabo, não. Agora eu quero que vocês me provem que eu estou mentindo. Eu não estou mentindo, não. E as coisas que eu falo aqui, eu falo por experiência. Não é falo por falar, não. Eu falo por experiência. 1 Pedro, vamos falar agora sobre a primeira etapa do rapto. Para você entender certas declarações, irmão, feitas pelo profeta, você tem de entender a doutrina do rapto. E o rapto está dividido em 3 etapas. Eu vou ler aqui uma escritura de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Mas antes de eu ler 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5, eu quero ler um parágrafo aqui da mensagem da série que o profeta pregou, Israel e a Igreja. Página 111, página 111, página 111, parágrafo 35. Olha o que é que o profeta fala aqui. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Deixe-me perguntar. Deixe dizer isso. Deixe-me dar-lhe uma ilustração. Aqui é uma esfera. Uma esfera. Aqui a outra esfera. E aqui há uma outra esfera. 3 esferas. Você sabe o que é esfera? Esfera é círculo. 3 círculos. Agora aqui, embaixo, está a igreja nominal. A igreja natural, as virginésias. A igreja que não tem a plenitude do Espírito Santo. Agora aqui em cima, aqui está o sublime. Aqui é onde nós devemos estar. Bem perto da porta do céu. Onde é para a gente estar? Veja qual é a esfera que nós devemos estar, irmão. Bem perto da porta do céu. Isso é Apocalipse capítulo 4. E o profeta não, onde o poder de Deus está gotejando. Tudo bem, isso goteja através desta, então através desta, aqui. Esta é a igreja nominal. Ela segue com as profissões frias, quer dizer, com rudimento, com tradições. E o pequeno assunto redualista. Esta é a igreja nominal. Ele só tem uns pinguinhos. Olha o que é que o meu brother está dizendo. Que é a igreja nominal, que é a igreja sem o Espírito Santo, que é a igreja natural, as virginésias, só tem um pinguinho. A próxima aqui, a próxima igreja aqui em cima, evangelho completo. Tá vendo aí? A igreja, a noiva de Cristo que está ali perto da porta do céu, é o evangelho completo.
consegue algumas das bênçãos, mas eles se desviam para o ismo. Aí o profeta diz, nós temos que nos elevar a esta próxima esfera aqui, antes que venha o rapto. Qual é a esfera? As esferas que devemos caminhar no nosso processo. E essa esfera do arrebatamento está em 3 etapas. Vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5. Diz o apóstolo Pedro, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Céus aqui está no plural. E ele diz, verso 5, mediante a fé, estás guardado. Nós sabemos que fé é revelação. O irmão diz que fé é revelação. Que mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para salvação. Essa salvação aqui, irmão, não é apenas salvação. É aqui está falando do rapto na sua plenitude. Já preste para se revelar no último tempo. Você veja que Pedro está profetizando o nosso tempo, porque no tempo de Pedro não era o último tempo. No tempo de Pedro era o princípio, estava ali na era de Éfeso, a primeira era da igreja. Mas Pedro profetizou da nossa era, o último tempo, no fim da era. Agora veja assim, veja aqui. Vamos para a primeira etapa. Nós aprendemos com o profeta agora as 3 etapas do rapto. E qual é a primeira etapa do rapto? Mensagem, o arrebatamento. Não, eu vou começar com a mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Logo começa. Cristo é o mistério de Deus revelado. Dia 28 de junho de 1963. Cristo é o mistério de Deus revelado para os 59 ao 60. Parágrafo 59 ao 60. Veja o que é que o profeta diz. Irmão, preste atenção e veja que isso está acontecendo. Isso foi produzido lá em 63 e nós estamos sendo beneficiados com essas bênçãos. Os 5 sentidos somente se põem em contato com este mundo. Se você não tivesse tato, você não poderia sentir nada. O sentimento não seria nada para você. Isso seria outro mundo. Se você não tiver vista, o que você olharia seria para outro mundo. Você não sabe nada sobre isso. Então, estes 5 sentidos são a única coisa para a qual Deus nos soltou. Quer dizer, Deus nos deu isso aqui para nós ter contato nessa dimensão que vivemos. Aí ele diz aqui no 60. Agora, há um outro sentido chamado fé. Porém, pela fé, você sobe a uma escada. Escala de 3 degraus. E finalmente você pode chegar tão alto até que você penetre num outro mundo, que é a visão. Aí você pode ver. Olha aí, irmão. Olha aqui a primeira etapa do rapto. Revelação. Mensagem do arrebatamento do dia 4 de 12 de 1965, parágrafo 65 ao 66. Olha o que é que o profeta diz. Olha o que é que o profeta diz. 64, 60, 65 ao 66 da mensagem do arrebatamento, tradução, a voz de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas para a igreja, a noiva. Mas para a igreja, vírgula, a noiva. Então ele está falando da noiva, não da igreja. O arrebatamento é uma revelação. Para ela. É para ela. Que você faz parte da noiva, você recebe. Agora que você não faz, não vai receber. Sim, mamãe, eu tenho a revelação, irmão Jesus, eu alcancei, é? E por que você não crê nessas coisas? Por que você fala contra a nuvem? Por que você disse que o 7º selo ainda vai ser aberto, ainda vai se abrir, ainda está fechado? Por que você disse que está vivendo na era da Odisseia? Essa revelação aqui, irmão, que a noiva recebe, que é o rapto, que o irmão Branco está dizendo, é a revelação dos 7 trovões. O arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela. Que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo está esperando por essa revelação do arrebatamento. 2000 anos esperando.
Quando chegou em 63, a revelação veio. Parágrafo 66. Agora, é uma revelação. Porque a revelação é fé. Tá vendo aí? Porque a revelação é fé. E não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação. Porque é algo que é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que foi revelado, como foi Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isso. Que é fé? É a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro. O corpo inteiro, irmão. Meu Deus. Olha aí a primeira etapa da noiva. A primeira etapa do rapto. Aí está, irmão, a primeira etapa do rapto. Meu Deus. É isso que precisa ser entendido no meio dos pregadores, irmão. Agora, vamos para a segunda etapa do rapto. A segunda etapa. Porque nós estamos vivendo agora em duas etapas do arrebatamento. Em duas. Falta uma. E quando essa acontecer, então a noiva sai do caminho. Para que Apocalipse 11, os dois servos de Deus, que para nós noiva, era dois ministérios do profeta, mas para eles são dois servos, dois homens, para tratar com Israel. Aí essas declarações que o profeta falou se cumprirá cabalmente. Meu Deus. Porque essas declarações que ele falou aqui nas mensagens que a gente leu em 60, em 61, em 62, em 64, não se cumpriu ainda, irmão. Porque Deus não tratou com Israel. Claro que os aliancistas da mensagem, os preteristas, vão dizer, não, irmão, o senhor está errado. Deus tratou. No momento que Deus estava tratando com nós gentios, também estava tratando com o judeu. Eles podem até pegar um ponto aqui, um ponto ali, emendar ali para dar certo, mas que nós vamos seguir o padrão profético, Deus ainda não tratou com o judeu ainda. Hein? Vamos adiante. Mensagem, união invisível da noiva de Cristo. Mas antes disso, vamos ler a Bíblia. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Eu sei que muitos vão ouvir essa mensagem, esse meu vídeo. Até irmãos meus que são boas pessoas. Eu tenho um irmão preterista que é boa pessoa, pessoa de bom... É um bom irmão, um irmão de bom coração. Mas não vão concordar comigo. Mas eu quero que vocês, irmão, não me critiquem. Quiser criticar alguma coisa, critique o que eu tô ensinando. Mas não me critique a minha pessoa. Tá bom? Porque eu amo vocês, de coração. Apocalipse 3:10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Veja o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos entrar aqui na segunda etapa do rapto. 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Essa tentação, irmão, ela já veio, ela já está aqui. Essa tentação, o profeta disse que é a mesma tentação que aconteceu lá no Jardim do Éden, ela já está aqui. É por isso que ele nos guarda. E a única forma que ele nos guarda é no rapto. Nesse rapto espiritual, nessa etapa de revelação. Essa revelação nos protege dessa tentação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa escritura, irmão, ela tem processo nesse momento. Ela não é futurista, não. Ela é bem presente agora. Porque a tentação está aí. O vender e o comprar já está atuando. A perseguição já está acontecendo. Opa, olha eu entrando em coisa aí tremenda. Depois a gente vai debulhar isso em outros vídeos aí. Agora vamos ler a mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. Hein? Pregado no dia 25/11 de 65. Parágrafo 323. Olha a segunda parte do rapto. Não se vão. Irmão Branham, o problema é que muitos se vão. Eles vão, aí começa a criar dogmas e credos dentro da mensagem. Não se vão.
venham aqui, fique ao redor, algum de vocês, pessoas que realmente crê que esta é a verdade. Ih, rapaz. Irmão Brana, meu profeta, o que tem de irmão que crê que o Senhor é um profeta, mas na realidade dizem só apenas com isso aqui, ó. Mas com o coração eles estão bem longe. Não se vão, venham aqui e fiquem ao redor, algum de vocês, pessoas que realmente crê que esta é a verdade. Estamos entrando a outra era. Estamos entrando a outra dispensação, porque a palavra dispensação tem dois significados. Ela significa tanto economia como período de tempo. Estamos entrando em a outra era. Estamos entrando a era do rapto. Meu Deus. O profeta disse na mensagem o arrebatamento, parágrafo 64, 65, que o rapto é uma revelação. Agora nessa aqui, ele está dizendo que é uma era, é uma dispensação, é um período de tempo. E nós estamos vivendo esse período. E esse período é que compreende das 6 às 9 horas da manhã. Nós estamos vivendo dentro desse horário. Dentro dessa hora. De 6 a 9. Estamos entrando na era do rapto. Vocês sabem? A igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar. Deve piorar. Eita, a igreja, irmão, deve piorar desde o profeta. Deve surgir mais doutrina, mais falso ensinamento, sabe, mais dogma. Deve acontecer mais, vai piorar. Quantos sabem disso, digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim, vê? Tem que ser logo, está se movendo agora mesmo, amigo. Continue, o movimento continua para a noiva. Essa é a verdade. Isso é assim, diz o Senhor. Mova-se agora, cristão consagrado, que vive sinceramente. Vocês que desejam vir e oferecer uma oração com eles, com seus irmãos, as irmãs, aproxime-se ao redor do altar. Se põe aqui ao redor um momento para orar. Olha aí, irmão. Olha aí. O profeta declara que a igreja, ela não pode ir e ela vai piorar. E a tendência é piorar mesmo. A tendência, ele disse em 65, meu irmão. Como é que pode? Nós estamos em 2024, no século 21, e a coisa está pior. Está pior. Mas ele disse que o movimento continua para a noiva. A noiva tem algo que te protege, que é o rapto. Então, pessoas que realmente creem que essa é a verdade, que estamos entrando a outra era. Estamos entrando a era do rapto. Aí está. A segunda etapa do arrebatamento, que é uma dispensação. A primeira etapa é o quê? É o quê? A primeira etapa é o quê? Revelação. A segunda etapa é uma dispensação. Quando se cumprir a última etapa, aí sim, essas declarações que o profeta falou se cumprirá cabalmente para Israel. Vamos aqui ler um texto nas escrituras. Vamos agora ler a última etapa, a terceira etapa do rapto. A gente já estudou a primeira etapa, a segunda, agora a terceira etapa. Mas eu quero ler aqui um texto das escrituras, primeiro no Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15, versículo 1. Somente, só o Salmo 15, só o versículo 1. Aqui tem uma pergunta do salmista Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E aí? Quem pode morar no teu santo monte? E aí que você for ler aqui o resto, você vai entender a resposta que Davi dá sobre essa pergunta. E aí? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Salmo 15, verso 1. Agora, vamos ver aqui, irmão, a última etapa do rapto. A última etapa do rapto. A primeira etapa do rapto foi o quê? A primeira etapa é revelação. Segunda etapa é uma era. E a última etapa aqui, na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem.
pregado no dia 26 de junho de 1964, parágrafo 66. Olha aqui o que o profeta diz. Como ministro do Evangelho, eu não posso ver coisa alguma que falta a não ser a ida da noiva. Aqui, a última etapa do rapto. O rapto está dividido em 3 etapas: revelação, era e a ida. Aí quando acontecer a ida, quando a noiva mudar de dimensão, porque o arrebatamento, irmão, não é para se encontrar nos ares não, porque isso já aconteceu. Esse encontro nos ares com o Senhor já aconteceu. E cada membro da esposa de Cristo foi representada no 7º anjo. Mas o arrebatamento é mudar de dimensão. Como ministro do Evangelho, eu não posso ver coisa alguma que falta a não ser a ida da noiva. E a noiva tem que ser levada antes que eles possam reconhecer o que aconteceu. Eles estavam amarrados, espalhados. Está falando do judeu aqui. Eu quero dizer, eles foram dispensos e cegados. E agora juntado. O que é isto? A noiva ser tirada do caminho, esperando pela ida da noiva. Assim seus profetas, via Apocalipse 11, pode chamá-lo para a festa da trombeta, para fazê-lo reconhecer o que eles têm feito. Parágrafo 66 da mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Agora, para os preteristas e os aliancistas da mensagem, isso se cumpriu com o irmão Brana. Mas será que é isso mesmo? Por que o irmão Brana está dizendo isso aqui? Então é isso que devemos entender, meu irmão. Então aí está, irmão. Para entender essas declarações feitas pelo profeta, precisamos ter um entendimento da doutrina do arrebatamento. E o arrebatamento está dividido em 3 etapas. Revelação, era e a ida. Quando acontecer a última etapa, é o que está voltando a acontecer, a última etapa, irmão. Quando a última etapa acontecer, aí sim, se cumprirá todas essas declarações que o irmão Brana fez, se cumprirá cabalmente para o judeu, porque estará na terra os 2 profetas para cumprir as escrituras. Tá bom, irmão? Que Deus nos ajude. O meu propósito aqui não é criticar ninguém, certo? Pessoalmente aqui eu não estou contra ninguém. Quando eu falo contra os aliancistas, eu não estou falando dos irmãos que creem nessa doutrina. Eu falo da doutrina aliancista. Quando eu falo dos preteristas, eu não estou falando dos irmãos, porque os irmãos não têm nada a ver com isso. Eu amo esses irmãos, mas eu estou falando da doutrina. A questão é a doutrina, entendeu? Nada pessoal, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe e ore por nós, para nós continuar nosso trabalho aqui. E se Deus permitir, domingo nós estaremos de volta aqui no canal Jailson Game TV com mais uma porção das Escrituras Sagradas, tá bom? Que Deus abençoe. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude, tá bom? E é isso aí. Se Deus permitir, domingo nós estaremos de volta com todos vocês. Shalom e shalom no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês.